bem-vindos. Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Só lembrando os nossos recadinhos, que todo o nosso horário, né, nossa programação fica sempre no nosso mural lá fora e também no nosso site, tá? A gente lembra também um recado importante, que agora a gente está com o volume 2 do livro Mirabelle. Então, quem já adquiriu o número 1, agora é uma boa oportunidade para pegar o 2 e continuar os estudos, né? Quem não tem ainda um, olha, também já aproveitar a oportunidade de pegar os dois e fazer o estudo, que é bem bacana. A gente lembra que a gente vai ter a nossa viagem para Sacramento, Araxá, que vai acontecer no dia 21 a 23 de abril. Tá, o valor é de R$750, dá para parcelar. Aí quem tiver interesse, é só conversar com a Sandra, tá? O pessoal que está fazendo tudo direitinho no cronograma. A gente lembra agora do nosso trabalho social, da entrega, né? Além dos lanches que nós entregamos aos moradores de rua, nós entregamos as cestas básicas para as famílias cadastradas, que são 640 quilos de alimento por mês, né? Bastante coisa, né? Desde já a gente agradece a quem vem sempre colaborando conosco e quem puder. Agora a gente tem umas prioridades, na verdade, tudo, né? Tudo que for comprou numa cesta é sempre muito bem-vindo, mas agora no dia 11 de fevereiro nós vamos estar entregando as cestas. Aí está precisando de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Então, qualquer outro alimento também não perecível é sempre muito bem-vindo, porque as ajudas, né, são sempre muito importantes, tá? Bom, basicamente os recadinhos são esses, né? Então, já vamos nos harmonizando. E já tranquilos, elevemos nossos pensamentos. E a Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade da vida. Que a cada novo dia possamos despertar com alegria e disposição. E que possamos ter sabedoria frente às situações que nos serão dadas para o nosso aprendizado e crescimento. E que sigamos na certeza de que sempre podemos fazer mais e melhor. E que tudo, no seu tempo, sempre dá certo. Sigamos com fé e confiança no amparo divino sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Simone vai conversar conosco sobre responsabilidade e destino. Por favor. Então, bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos à casa. A gente vai conversar sobre um tema que não estava previsto para o dia de hoje, mas vai acabar sendo, de repente, de alguma maneira era para ser, porque não era eu que tinha que estar aqui hoje. Mas eu vou contar com a paciência e o carinho de vocês para a gente desenvolver um pouco a temática que a gente trouxe para conversar hoje. A gente fala muito no Espiritismo em transformação. Nós propomos sempre, uns aos outros e a nós mesmos, esse imperativo de mudar, transformar o que Paulo de Tarso falava que era o homem velho no homem novo. A gente está sempre falando que isso pode ser feito, seja através do amor, seja através da dor, mas isso é um imperativo da lei divina. Por que é um imperativo? Existem 10 leis morais, dentre uma delas, das quais uma delas é a lei do progresso. Então, se é uma lei com este nome e ela é criada por Deus, obrigatoriamente nós vamos conseguir esse projeto de vida que é a evolução, que é o progresso. E eu falo obrigatoriamente porque não está nas nossas mãos não progredir. O que está nas nossas mãos é escolher como nós vamos realizar esse tipo de progresso que está na nossa jornada, para o qual a gente foi feito, e é aquilo que vai transformar o nosso espírito naquilo que ele efetivamente tem que ser, que é a criatura divina. Para tudo isso, nós, dentro do Espiritismo, sempre ouvimos falar que podemos fazer isso pelo amor ou pela dor. O Espiritismo não faz, nem nunca fez, apologia à dor, ao sofrimento, à angústia, nem diz que esse é o único caminho que a gente tem para evoluir, pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, para muitos de nós que somos ainda muito revoltados, muito apegados a atavismos, né, comportamentos que a gente tinha antes em outras vidas, a dor é o único convite que a gente ouve. Muitas vezes, Emmanuel diz que a espiritualidade tenta de tudo conosco, antes de oferecer a dor. Tenta todos os recursos que o amor dispõe.
e a gente não ouve. E como é um imperativo, eles vão tentar com todos os recursos para ver se coloca a gente de novo no caminho do qual a gente mesmo se desviou. Esse preâmbulo todo é para dizer que a gente vai conversar hoje um pouco sobre responsabilidade, que é exatamente isso que a gente vai construir à medida que a gente tem noção que precisa progredir. Responsabilidade é uma coisa muito séria, pressupõe muito esforço e pressupõe muita coragem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa tendência, uma vez percebido o erro que cometemos, percebido o vício que carregamos, é nos enfiarmos numa situação que é muito complicada, chamada culpa. A culpa, por que ela é problemática? Porque ela paralisa qualquer tipo de ação que a gente venha a querer ter para sair daquela situação. Então, eu fiz isso, eu sou culpado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço, eu não sou filho de Deus, eu não tenho condições, olha o que eu fiz. Cada vez que eu penso desse jeito, eu vou eu mesmo minando possibilidades que a espiritualidade vai abrindo, né, para o nosso caminho. Então, é como se eles fossem abrindo portas e a gente, por estar imerso na culpa, a gente vai fechando essas portas que eles vão colocando. E a culpa é o orgulho ferido, né? Na verdade, assim, a gente não consegue admitir nem o que fez e nem que haja correção para aquilo. Vulgarmente conhecido como falta de fé. Não temos fé. Não temos ainda virtude alguma adquirida por completo. Nós temos uma caminhada longa aí pela frente e a fé é, nas bem-aventuranças, a última virtude que Jesus diz que a gente deve adquirir. Então, ele está dizendo que para a fé existir, nós precisamos ter uma série de virtudes que precisam calçar essa virtude maior. A humildade, a bondade, a tolerância, o perdão, tudo isso precisa, o amor, precisa existir antes para que a fé ganhe força. Então, os espíritos, no livro dos Espíritos, sobretudo, eles alertam para a necessidade que a gente tem que ter de transformar essa culpa em responsabilidade. Sim, eu fiz algo de errado. Sim, eu magoei, eu fiz coisas que não deveria, falei coisas sem pensar. Então, eu preciso corrigir. Então, a responsabilidade é aquela noção de que o erro foi assumido, conhecido, absorvido, entendido como erro para ser corrigido. Porque eu gosto de lembrar sempre assim, gente, não é tão fácil a percepção do erro próprio, porque a do outro a gente faz rapidinho. A gente precisa primeiro ter noção de que errou. Depois precisa ter noção de que esse erro foi ruim. Porque muitas vezes eu posso ter noção de que sou orgulhosa, mas gostar de ser. Então ainda não cheguei na segunda parte. A segunda parte é assim, sou orgulhosa e não gosto de ser, porque isso está machucando outras pessoas. E a terceira etapa é assim, sou orgulhosa, está machucando todo mundo e eu vou corrigir. Vou tentar ser melhor do que eu estava sendo. Então, tudo isso para mostrar que são etapas que pressupõem uma coisa que a gente chama de autoconhecimento e muita coragem. Coragem para refazer percursos que não foram feitos corretamente. Coragem para entender que Deus está no comando, que é outra coisa que a gente tem uma dificuldade enorme de entender. A gente só entende a presença de Deus quando as coisas funcionam perfeitamente na nossa vida, segundo a nossa vontade. Fora disso, Deus não está, Deus esqueceu, Deus é injusto, porque comigo, porque dessa forma. Então, a responsabilidade é a melhor ferramenta que nós temos para a correção dos atos e para aprendizado próprio. Para que as angústias que geram a culpa não nos tornem paralisados por séculos em encarnações. No Céu e Inferno, nós temos depoimentos. Eu estou citando esses livros todos, eu espero que todo mundo saiba, a gente está falando de Kardec, né? Dos 5 livros de Kardec. Tem vários espíritos que dão anúncio de como estão. Eles vêm durante as reuniões e vêm dizer o estado emocional e espiritual no qual se encontram depois da vida que tiveram. E muitos dão notícia de que estão em condições ainda muito precárias, paralisados pela culpa, pela percepção do erro e a culpa gerada por essa percepção do erro. E o quanto eles estão em situações difíceis por conta desse congelar, né? Porque a culpa congela. E tudo na espiritualidade, tudo no universo, tudo nos pluriversos é movimento. Então, tudo que congela, tudo que paralisa, está indo contrário à lei de Deus. E eu gosto de citar um exemplo de uma pessoa
como nós. Eu amanheci boazinha hoje, dizer que Paulo de Tarso é como nós. Mas a gente vai ser igual a ele um dia. Era uma criatura, gente, que eu não sei se vocês leram Atos dos Apóstolos. Se não leram, tem que ler. É um livro curtinho, é o quinto livro do Novo Testamento. É um livro brilhante. E Paulo Estevão, do Emmanuel. E ali, nos 2 textos, a gente tem uma figura muito interessante, que é Paulo de Tarso. Na época, antes da conversão, o doutor Saulo de Tarso, né, doutor da lei. Se vocês lembrarem, ele era uma pessoa que tinha todo o orgulho da raça, todo o orgulho do conhecimento, todo o orgulho do poder, e perseguia arduamente todos aqueles que ele achava que eram contrários à lei. Dentre eles, ele tinha uma predileção maior na perseguição para os cristãos, né, o grupo que estava recém-formado. E não é só perseguir, gente. Ele prendia, ele torturava pessoalmente, ele fazia coisas não muito boas. Então, é a partir desse homem, convertido, cheio de responsabilidade, que a gente tem o cristianismo hoje pelo mundo. Uma criatura que percebeu o erro, modificou a conduta, transformou essa culpa em responsabilidade e pediu a Deus, através da figura de Jesus, que desse a ele muito trabalho. Que só pelo trabalho ele conseguiria repor todas essas energias, as coisas ruins que ele tinha feito. Se ele tivesse paralisado na culpa, se ele não tivesse tomado para si a vontade e a determinação, a coragem, porque acima de tudo foi uma pessoa muito corajosa. Olhar para dentro da gente, perceber erros, não é bonito, não é gostoso, mas é absolutamente necessário. E é um processo que a gente não pode delegar para ninguém. É individual. E é no seu momento. E aí a gente sempre fala assim, o momento pode ficar pior. Pode. Mas é cada um que vai determinar até quando vai descer no quesito dor, né? Até quando a gente vai ter que tomar beliscão. Mas, enfim. Ele estava indo para Damasco, aquela situação que todo mundo conhece. Ele estava com mais 3 servos. Ele estava indo perseguir, torturar e apedrejar Ananias. Ananias era um dos discípulos do Cristo. E no caminho, ele cai do cavalo diante de uma luz. Muita gente fala que ele viu Jesus, mas não é verdade. A tradução correta, ele não vê, ele vê uma luz. Nessa luz, ele ouve uma voz, dizendo, por que você está me perseguindo, Saulo? E ele cai cego do cavalo. Nesse momento, ele tinha 2 opções, como nós temos sempre na vida, né? Nós sempre temos, no mínimo, uma encruzilhada ali. Vou para cá, vou para cá. Ele podia ter ido para um canto. Nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Olha que peste que eu sou, eu não tenho recursos, eu não tenho salvação. Por minha causa, muitos mártires, inclusive Estevão, tinha perdido a vida, a família. Mas ele não faz isso. Ele olha para a luz, né? E diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então, é para frente. Então, o que eu fiz para trás, eu não tenho como reajustar, mas posso daqui para frente fazer melhor. Então, ali naquele momento, se tinha uma criatura que tinha condições e motivos para se encher de culpa, era ele. Mas ele decide não escolher esse caminho, ele decide escolher o caminho da responsabilidade. E graças a essa escolha, nós temos hoje o que nós temos de cristianismo. Se não fosse Paulo de Tarso, a gente não teria. Então, é uma pessoa que nos ensina que podemos fazer, sim, escolhas melhores e podemos, como todas as criaturas que erram, corrigir. Sempre com a certeza de que dentro de nós brilha uma centelha divina. Em mim e no outro. É muito gostoso imaginar que a centelha divina está em quem a gente gosta. Eu gosto muito da Denise. Ver a centelha divina nela não me custa. Mas ver a centelha divina em quem eu não gosto, em quem me causa problemas, em quem eu não concordo com as atitudes, custa um pouquinho mais. Mas Jesus também, que era uma pessoa que chamava a responsabilidade o tempo inteiro os discípulos, ele dizia, quando pedirem para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Faça além. Fazer por ela, que eu gosto, é tranquilo. E é um processo de gratidão. Fazer por quem eu não gosto exige de mim um esforço de renovação mental,
para que eu possa entender o outro na condição que o outro ainda está. O que não quer dizer, gente, que venha a ser conivência. Jesus foi a única pessoa que a gente pode dizer nesse mundo que não foi conivente com absolutamente nada que ele achou que era errado. Mas nem por isso ele aviltou as pessoas. Ele chamou a responsabilidade, sim. Ele foi absolutamente severo quando ele precisava ser. Algumas pessoas acreditam, tem uma ideia errada de Jesus, que era aquela... a gente confunde ainda, né? A pacificação com passividade. Ele não foi uma pessoa passiva, ele foi uma pessoa absolutamente atuante. Quando as coisas não estavam como deveriam estar, ele chamou a atenção. Mas, ao mesmo tempo, ele garantiu que a gente precisa encontrar caminhos para oferecer além do que a gente está acostumado a ver. Afinal de contas, gente, devolver o bem a quem nos dá o bem, qualquer criatura faz. Não precisa ter religião, não precisa ter nada, é quase que instintivamente. A Joana de Ângeles diz que isso nem é amor, é gratidão. A pessoa te deu o bem, você vai lá e devolve o bem, é gratidão. É um dos inícios para a gente conseguir o amor, mas não é. O amor é ir além. O amor é devolver àquela criatura que a gente tem uma dificuldade maior de convivência, algo melhor do que a gente recebeu. Por quê? Se a gente devolve aquilo que recebeu, nós somos iguais ou piores à criatura que a gente tanto questiona. Isso se chama revide, vingança, dê o nome que quiser. Né? Fazer para o outro algo igual ou pior do que a gente recebeu. Os obsessores, lamentavelmente, que nós carregamos por responsabilidade nossa, estão nessa fase de querer cobrar coisas que eles sofreram, que nós fizemos, mas que não compete a eles a cobrança. A própria existência da vida humana vai gerando condições para que a gente conserte tudo isso. Mas voltando na responsabilidade. Quando Paulo de Tarso se descobre, né, devedor da lei divina, diante da figura de Jesus, daquela luz, os servos que o acompanham perguntam para ele: o que você quer que a gente faça? A gente chama ajuda, a gente leva você para Damasco. E ele fala: vocês eu não sei. Mas ele diz uma frase tão bonita, gente. Ele diz assim: quanto a mim, já não sou eu quem vive, o Senhor vive em mim. E o amor fez-se meu Salvador. Ele reconhece na figura de Jesus o amor. O amor veio me buscar. Da onde eu estava, uma criatura inferior como eu, que tinha feito as coisas que tinha feito, Jesus veio por mim. E aí eu me lembro muito de várias citações de Jesus, onde ele garante, gente, é promessa, que ele vai buscar a gente onde a gente estiver. Ele fala: mais alegrias no céu por um pecador que retorna do que por 99 justos que estão lá. Ele vai dar em vários momentos, ele diz: qual pastor que tem 100 ovelhas, perde uma, vai deixar de procurar essa uma, abandonar 99 e buscar aquela que está perdida? Então, nós vamos ser resgatados, nós vamos ser amparados, nós vamos ser buscados, não importa onde a gente esteja. Mas também não vamos dificultar a vida de Jesus, né? Também não vamos enfiar no primeiro buraco que a gente encontrar, porque ele garantiu que vai buscar. Vamos também fazer a nossa parte. Também não vamos precisar dificultar, né? Fechar a caverna e tal. Então, e essa coisa do resgate é uma coisa interessante, porque é isso que a Denise falou. Todas as vezes nós recebemos, encarnados ou não, grandes oportunidades de resgate, de sermos socorridos. Depende de nós a percepção desse socorro, a aceitação desse socorro e quando esse socorro vai acontecer. Depende exclusivamente de nós. Porque a nossa percepção, através do nosso orgulho e do nosso egoísmo, vai ficando pequenininha do entorno. Então, eu começo a entrar numa loucura de achar que a minha dor é maior, que a minha família tem prioridade em relação à família do outro, que a minha angústia tem mais causa e precisa de mais solução, ou solução mais rápida do que a angústia do outro, de achar que eu como 3 vezes por dia, mas a família das pessoas necessitadas, se comer uma por dia, está ótimo. Nós somos juntos. Essa é uma doutrina do junto, que está mostrando que o que acontece comigo tem desdobramentos no universo. E o que acontece com criaturas do outro lado do planeta também me diz respeito. A gente precisa entender uma frase muito dura do Emmanuel, mas o Emmanuel é assim, né? Não sei se alguém já leu
deveria ler textos dele, ele não floreia não, né? E eu acho que ele está absolutamente certo. Nós já tivemos a nossa fase de que alguém passe a mão na cabeça dizendo, você não sabia, você não conhecia. Nós conhecemos, gente. Infelizmente, é que não praticamos, mas nós conhecemos. Quando vocês entraram aqui, eu tenho certeza que não importa quanto tempo estão aqui. Quando vocês ouviram que tem que amar a Deus e amar o próximo, eu tenho certeza que não fizeram cara de surpresa. Tenho certeza que essa frase já ecoava, tenho certeza que a gente já sabia que isso precisava acontecer, mas a gente não faz. Então, quando Paulo de Tarso falou isso, ele pede para acompanhá-lo até a hospedagem em Damasco. E um servo só o acompanha. E ele vai fazendo oração até Damasco, pedindo a Deus uma única coisa: trabalho. Que dê a ele muito trabalho. Para que ele possa desgastar, ele estava se sentindo, ele mesmo falava, como se fosse um diamante bruto, que precisa daquela lasca, sabe, aquele cinzel que precisa ir lá tirando as imperfeições. Então, esse cinzel é o trabalho. E ele ia pedindo tudo isso. E para encerrar essa cena, para vocês entenderem o que é a fé e o que é o trabalho, ele fica numa hospedagem e Jesus aparece para Ananias, extremo oposto da cidade. Na hospedaria tal está Saulo de Tarso, cego, esperando por você para ir lá curá-lo. Ananias foi. Ananias olhou para ele e falou, não. Ele veio aqui para me matar? Não vou. E Jesus, muito calmamente, de novo, Ananias, ele está lá esperando que você devolva a visão a ele. E ele vai, na segunda vez ele vai. Mas ele vai morrendo de medo. Então ele põe a mão nos olhos de Paulo, a mão dele treme. Ele está impondo a mão assim, de tanto medo. E ele vai por amor a Jesus. E Paulo recebe a cura também, pelo amor do Mestre. A partir dali, os dois passam a existência, naquele período, em trabalho. E é isso que eu queria colocar para vocês nessa parte da palestra. Não recusemos trabalho. Não deixemos o nosso espírito no ócio, porque a responsabilidade, de acordo com aquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já tem, daquilo que a gente já conhece, pressupõe um trabalho intenso todos os dias. O que a gente está entendendo por trabalho? Lembrando que trabalho também é uma lei divina. Ela está associada muito pertinho à lei do progresso. Trabalho é tudo o que eu faço em prol do outro. E eu estou me colocando nisso, né, em prol de mim mesmo, não de uma maneira egoísta, mas me entendendo como parte do todo. Tudo que eu faço para ajudar a dor do outro. Tudo que eu faço para minimizar o sofrimento alheio. E aí, a gama de possibilidades é imensa. Vai desde a questão material, a questão moral, a questão espiritual. Um abraço, uma palavra, um telefonema, ouvidos que eu empresto para alguém que precisa falar, auxílio financeiro que eu ministro a alguém que está precisando. E vamos combinar, se a gente fizer uma reflexão singela e verdadeira, nós oferecemos, principalmente da parte material, aquilo que nos sobra. Nós oferecemos o que nos sobra. Não oferecemos da nossa falta. Ainda não chegamos perto do óbolo da viúva que Jesus falou. E muitas vezes nós recusamos essa ajuda, dizendo que não temos, não possuímos, vai nos fazer falta. Não vai, gente. A nossa existência precisa estar vinculada às outras existências também. Eu costumo falar assim, a gente não consegue resolver o problema do mundo, mas eu consigo resolver o problema do mundo dela, se ela caiu na minha mão. Eu sempre falo, o pacote é seu, caiu no teu colo, abre, que ele vem para você com carinho. Não dá para eu pegar o pacote que me corresponde para a minha resolução, para o meu crescimento, e entregar para a Denise. Ela já tem o dela. Construído por ela, por aprendizado dela. E eu tenho o meu. Cada um de nós traz a necessidade de resolução através do trabalho para que a responsabilidade nos torne seres humanos melhores. Nós ainda trazemos o coração muito endurecido, gente. Se a gente fosse um pouquinho melhor, a gente não estava nesse planeta. Se a gente está aqui, é porque a gente precisa de todo o aprendizado que esse planeta oferece, graças a Deus. Graças a Deus a gente tem encarnação.
E graças a Deus, com a reencarnação, a gente tem uma coisa chamada esquecimento. Eu não lembro o mal que eu fiz. E não lembro o mal que me fizeram. Mas trago uma noção básica do que eu preciso fazer. Então, se eu tenho que fazer as pazes com uma pessoa, quando eu encontrar com ela, intimamente, internamente, eu vou sentir aquela atração naquela direção, ainda que seja aparentemente difícil. Nossa, eu antipatizei com a pessoa de cara. Então, mais um motivo para que você batalhe, para que essa antipatia vá aos poucos se transformando num sentimento melhor. Nada é fácil, porque o nosso espírito é muito embrutecido ainda. Por isso a gente precisa do trabalho. É só o trabalho que vai amolecendo o nosso coração. Nós pedimos a Deus socorro todos os dias, não é isso? Por um problema pessoal, por uma questão, um medo, uma angústia, uma preocupação, uma dor. Nós pedimos de Deus e oferecemos ao outro quase nada. Pedimos de Deus todo o amparo que nós negamos ao outro. Pedimos de Deus perdão que nós negamos ao próximo. Porque, afinal de contas, a gente perdoa até a página 2, mas se o coitado repetir a falha conosco, a gente ignora por completo. E Deus está perdoando, os bons espíritos estão nos amparando em erros milenares, que nós insistimos em repetir. E eles estão sempre oferecendo uma nova mão, estendendo uma nova oportunidade, para que a gente cresça dentro daquilo que a gente pode. Sempre é bom lembrar que o trabalho de cada dia é de cada dia. Que a evolução que me compete fazer é para hoje, não é para amanhã. A pessoa que eu tenho que acertar o passo é hoje, não é amanhã. Porque pode ser que não tenha esse amanhã na ideia que a gente imagina. Pode ser que esse amanhã demore muito tempo. Pode ser que fique para outra encarnação, para a próxima, para daqui a 10, e vai ficando mais difícil. Então, o trabalho que a gente tanto fala vai fazendo com que a gente deixe de ser egoísta, deixe de ser orgulhoso. Vai vendo que a gente precisa cuidar da boca, para não falar o que não deve, para não ganhar mais débitos do que a gente já carrega. A gente tem que cuidar do nosso olhar, do nosso coração, do nosso pensamento, para que ele emane coisas boas. Por uma questão quase que de autossobrevivência. Se eu emano coisas boas, voltam coisas boas para mim. Agora, se eu julgo o outro, é o que eu recebo da existência. Chama lei de ação e reação, não é que é uma punição, não é nada. Bateu, retorna. E retorna com uma intensidade muito maior do que foi. Então, nós precisamos cuidar para que a gente não contamine o coração do outro com as mágoas que a gente traz. Que a gente ajude o outro de coração. Eu estava numa palestra essa semana aqui na Casa do Caminho, do Amir, um palestrante que eu gosto bastante. E ele diz assim, quando nós fazemos o bem, gerando trabalho, né? Nós temos também duas escolhas. Fazemos porque eu ouvi na Casa do Caminho que precisa fazer, mas eu vou de bico porque lidar com esse pessoal também é fogo. Gente que não trabalha, gente que só quer viver de cesta básica, gente que não se tem, mas eu ouvi lá que tenho que ir, então eu vou. A pessoa que recebe, gente, ela vai receber o alimento, vai receber tudo. Só não vai funcionar, é para mim. Então o gesto bom vai chegar em quem precisa, mas eu não vou ser beneficiada por isso. E eu tenho a segunda opção, que é entender que aquela criatura que está na minha frente, não importa a situação que ela tenha, o que ela fez, o que ela vai fazer com o que eu vou dar. Não importa nada disso. Eu estou dando por mim, porque eu sei que é o correto, porque está nas minhas mãos. Porque se ela não faz, é uma questão com ela. Eu tenho que responder diante de mim, na minha consciência e com Deus. Nós temos todas as condições para sermos beneficiados pelo bem que fazemos. Agora nós precisamos ter consciência de por que a gente faz as coisas. A gente realmente precisa fazer com o coração. Parar de julgar a dor do outro. Parar de achar que existem dores menores e maiores. Se vocês pegarem o dicionário, qualquer. Vocês não vão achar na definição de dor a classificação maior, menor, intermediária, mais ou menos. Dor é dor. E dor não é a causa, o motivo da dor que pesa.
é o tempo que a gente carrega essa dor. Então, uma dor muito pequenininha, carregada durante muito tempo, pesa uma enormidade. A gente sempre lembra, pegar uma folha de papel e apoiar na mão, quanto ela pesa, né? Ela pesa 10 gramas, 5 gramas. Carrega ela nessa posição por uma semana, por um ano. Essas 10 gramas em um ano vão estar pesando 100 quilos. O problema, a mágoa, a tristeza, a dor, tem essa dimensão. Depende do tempo que você carrega. Por isso, todas as vezes que nós somos chamados a conviver em sociedade, que é a única forma que a gente tem de aprender, eu sou responsável para tirar essa dor do outro, assim como eu gostaria que tirassem a minha. Jesus era muito sábio e entendia que a criatura tinha seus limites, mas nem por isso ele foi conivente com esses limites. Ele alertou o tempo inteiro para que as criaturas tivessem um despertar. Quando ele sobe para o Monte Tabor para orar, um pouquinho antes dele ser preso, eu estou falando, mas eu tenho certeza que vocês leram o Novo Testamento, né? Todo mundo leu. Lá no Novo Testamento tem um momento, que é esse que eu estou falando, ele fala o seguinte, que ele pede aos apóstolos que estão juntos que não durmam, que estejam atentos, acordados, em oração. Ele sobe, faz a oração dele, ele leva Tiago e João. Depois sobe Pedro. Ele desce, o que os apóstolos estão fazendo? Dormindo. Todos. E ele acorda um por um e dá uma lavada homérica em cada um. E termina dizendo, eu só pedi para vocês ficarem acordados. Imagina quando eu começar a pedir coisas mais complicadas. E vocês dormiram. Então, gente, ele não foi conivente. Ele entendia que cada um tinha a sua limitação. Mas ele também não perdia a oportunidade de alertar. Que nós trazemos ainda circunstâncias internas que só muito trabalho, pode corrigir. Então, o ócio é a nossa maior barreira, o nosso maior inimigo. Não confundam ócio com descanso. O descanso é necessário, o ócio não. Para que a gente possa abrir a nossa cabeça e o nosso coração para as verdades do Cristo, que são verdades há 2000 anos, e a gente ignora. Ou o que é pior, a gente pega as verdades que são deste tamanho e transforma neste tamanho. Porque eu sou pequenininha. Ao invés de crescer e entender na dimensão que é, eu diminuo a dimensão e trago para o meu tamanho, porque é mais cômodo. Quer ver um exemplo? Os 10 mandamentos, né? Está lá. Não roubarás. Depois de não roubarás, tem alguma vírgula, dizendo não roubarás, mas se seu filho estiver passando fome, pode roubar? Não. É não roubarás. Ah, mas se você tentar de outro jeito e alguém estiver muito próximo a você, precisando de comida, pode roubar? Não matarás. Tem vírgula depois disso? Ah, mas se entrar na sua casa e ameaçar seu filho, você pode matar? Nós ainda temos muita dificuldade de entender o básico, de vivenciar, de crescer na experiência que a gente precisa. Por isso a gente precisa da encarnação. Por isso a gente precisa do outro. É o outro, quanto mais difícil ele for, que vai me tornar melhor, porque eu vou precisar fazer mais esforço. Ganhar mérito por esforço pequenininho, qualquer um faz. Jesus falava, gostar das pessoas que gostam da gente, é tranquilo. Fazer por quem a gente gosta, também é tranquilo. Estar com quem só concorda com a gente, também é tranquilo. Porque ela não mostra para você efetivamente quem você é. Mas é o outro que vai dizer para você o quanto você é impaciente. O quanto você sabe ser injusto. O quanto você é orgulhoso e egoísta. É o outro. E quando ele mostra para a gente não gosta de ver, né? Por isso é muito importante esse processo de autoconhecimento. Eu estava lendo, para preparar para uma outra aula que eu ia dar, um livro que eu acho espetacular. Fora do Pentateuco, né, de Kardec, para mim é o livro mais importante dentro do Espiritismo. Fora dos 5 livros de Kardec, as 10 leis morais, todos os ensinamentos que aparecem no Livro dos Espíritos estão contidos nesse livro, da primeira página ao último. O livro se chama Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira.
E para mim é o livro mais importante que a gente tem dentro do Espiritismo. E num dado momento, ele diz o seguinte, porque eles estão discutindo o quanto é difícil, né? O ser humano acha que as dores que carrega é muito difícil. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, ele diz que, ele pergunta assim, o ser humano pode modificar a sua jornada, né? Pode fazer melhor, ele pode construir um mundo melhor para ele mesmo e para os outros? E os Espíritos respondem, podem, e precisa de um pouquinho só de esforço. É mínimo o esforço. Só que ninguém faz. Então, baseado nisso, um instrutor dentro do Hospital Maria de Nazaré, que cuida das criaturas, né, que caem por esse débito, chamado Teócrito, ele diz o seguinte, ele aconselha um dos tutelados, né, a fazer, e eu acho assim, ele aconselhou um suicida, mas o conselho serve para cada um de nós. E eu acho que eu gostaria que vocês fossem para casa refletindo, é o que eu vou fazer. Aconselhou-me a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplica assistência. A resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada, e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me à oração constante, e ao esforço para estabelecer a corrente magnética simpática, e súplicas a Maria, para que me socorra, esclareça e console, preparando-me intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso ao meu alcance, a não ser esse, no momento. Pedindo a ela que me dê trabalho, muito trabalho, para reabilitar o meu espírito devedor e rebelde. Graças a Deus. Muito obrigada. Então, assim, ele falou tudo, né? Tudo que resume o trabalho de caridade é como eu expliquei. Quando eu pego um saco de arroz e ofereço para uma pessoa que está com fome, se eu ofereço por obrigação, porque a Simone mandou e tudo mais, ouvi na casa espírita, a palestrante falou, sei lá, ele vai comer, ele vai ter a fome saciada. Quem não vai ser beneficiado, você e eu. E ele que recebe o alimento sem o amor, mas ele vai ter um pouco. Eu é que saio prejudicado, vamos dizer assim, porque não consegui fazer aquilo com o mínimo de afeto. E tem uma coisa que você falou que eu acho que é ainda um erro dentro das pessoas que frequentam casas espíritas, que é assim. As pessoas esperam que a vida própria, pessoal, familiar, esteja ótima, ou pelo menos equilibrada, para ir lá ajudar o outro. Então, quem pensa assim, deixa eu dar um aviso, é o contrário. Eu só vou ter a minha vida equilibrada se eu for lá ajudar o outro. Do jeito que der. Com o joelho sangrando, arrancando pedaço, descabelando, deixando 200 problemas em casa. Vai. Porque se a gente esperar no egoísmo, que é uma atitude egoísta, que a nossa vida se resolva para que eu vá cuidar do outro,
também vai outro aviso. Esse não é um planeta onde está tudo resolvido. A gente tem problemas um atrás do outro, graças a Deus, porque são os problemas que fazem com que a gente gire, né, se movimente, cresça. Esse não é um planeta para férias. Então, a gente precisa do outro para sair do nosso egoísmo, sair das nossas preocupações, fazer com amor, nem que seja com gratidão, de dizer assim, meu, a gente recebe tanto, dá até vergonha. Vergonha falar, vergonha lembrar. Quem aqui, em sã consciência, pode dizer que não recebeu muito da vida, de Deus? Acho que a gente não teria condições, acho que por mais cara dura que a gente fosse, a gente não conseguiria falar. A gente recebe muito, gente. Não é só material, moral, não. Espiritualmente, a gente está recebendo socorro, amparo. A gente pede auxílio, o auxílio vem. Se não vem do jeito que a gente quer, vem de outro jeito. Com que cara a gente que recebe tanto, não dá? Que desculpa. Tem umas pessoas que eu fico pensando assim, quando desencarnar, eu gostaria nem que seja uma frestinha na porta para ver a cara dura que vai alegar, não ajudei por quê, não fiz por quê. Porque é impressionante. A gente olha, a pessoa tem tudo. Material, moral, espiritualmente. Se não tem de um lado, tem de outro. Tem sempre algo para agradecer. E se não encontrar nada, comece por agradecer a própria vida. Porque essa oportunidade é uma das coisas que a gente não vai conseguir entender a dimensão, só mesmo passando por muita questão, né? E o trabalho é para isso. O trabalho é para tornar a gente melhor, para a gente sair das expiações e ficar nas provas. Né? Porque a gente sempre fala, isso é um planeta de provas e expiações, só para a gente entender, prova é aquela coisa que eu estudei e faço uma prova. Me preparei e faço uma prova. Ela não é necessariamente ruim, ela só vai testar aquilo que você aprendeu. A expiação é aquilo que eu tenho que ver na prova, né? Eu sei que eu tenho uma prova e não estudo nada. Aí vai ser encrencado mesmo. Prova e expiação, para vocês entenderem, é como dar remédio para a criança. Quem tem filho sabe. Quando é pequenininho, a gente vai dar o remédio é ruim, dependendo da criança, ela cospe. Ou então trava os dentes. O que você faz? Você desiste, guarda o remédio, você vai pegar com um pouquinho mais de força e vai enfiar a garganta dentro, porque você sabe que ela precisa. A criança que engoliu o remédio sem bater perna, sem ser rebelde, está em prova. Aquela que cospe e fica tentando não engolir o remédio, está em expiação. Não vai adiantar nada, porque ela vai ter que engolir do mesmo jeito, só que com um pouquinho mais de dor, né? Um pouquinho mais de mal-estar. Mas é trabalho, gente. Que dê trabalho na mão da gente, porque senão a gente sozinho não dá, não. Então, depois de tanto receber, né? Passamos nossas doações agora através das vibrações. E assim vibramos por todo o nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e amor. Vibramos por aqueles que se encontram em sofrimento físico e emocional, para que possam se sentir fortalecidos, amparados, que possam renovar suas forças para seguirem adiante. Vibrando pelos nossos lares, levando toda essa luz, esse amor e essa paz, que vai entrando em todos os cômodos e envolvendo a todos que conosco convivem. E é assim, com o coração preenchido de gratidão, que mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos, nessa manhã tão harmoniosa, onde através dessa palestra maravilhosa, recebemos tantas palavras que farão toda a diferença na nossa reflexão e também nas nossas atitudes nos próximos dias.
e que sigamos com muita saúde, muita paz e dispostos no trabalho do bem. Que assim seja, graças a Deus.